graças a todos. Uma vez mais é um grande honor e um prazer estar com vós outros. Me sinto em casa e me plantei o repto de mostrar um pouco o que estou fazendo hoje em dia. De alguma forma, ir reflexo do que se faz no dia a dia no meu estúdio. Até, como todos nós, vimos de uma crise profunda em meu país e penso que em toda a Europa, mas sobretudo no meu país, e que de alguma forma, nos últimos anos, eu não tenho trabalho. Não é? Trabalho quer dizer construção, não é? Quer dizer, construção para mim é muito importante construir, não é? E, portanto, raramente participo em concursos, não é? E logo que eu vou mostrar é o que decorre hoje em dia no meu estúdio, não é? De trabalhos completamente diversos, de uma escala urbana a trabalhos muito pequenos, não é? Os meus alunos e Luís tiveram a oportunidade de visitar o estúdio lá há 15 dias ou nessa semana e de alguma forma é mostrar o que se passa, mas sem filtros nenhuns, não é? Não há aqui... E plantei este repto porque é a verdade. Não tenho trabalho, os desenhos não são trabalhados, muitos destes, mas é o que se passa hoje em dia no meu estúdio. Não é? Esta é uma casa de um amigo que tem... Este projeto tem mais de 10 anos, não? E não se terminou. Não? Se está fazendo... Este meu amigo vai a Moçambique todos os 3 em 3 meses para acabar lá a casa, não? Mas, à fina, as coisas estão como estão. É uma casa longa, que tem um raporto portanto, está numa zona de festo, alfina, não é? E tem uma planta longitudinal com um raporto com uma zona de uma plataforma, que vamos ver. E tem uma zona social aqui é Ilcote, um pátio, uma zona de cozinha, uma zona de comer, com uma zona social, lá a câmara principal. Escusei. Embaixo tem 3 câmaras de leito, uma sala de jogos e uma plataforma com uma zona de água da piscina, não é? Quarto e uma zona técnica. Um zoom já do trabalho de toda a casa em ladrilho, as paredes e todo o pavimento. É um ladrilho com 7 de espessor e aqui é um pouco em detalhe da estrutura ao meio e uma parede de uma certa grossor e a casa é esta, não? Se está construindo e lá a estrutura, hoje em dia, se permanece assim. Não? Tem esta relação com a barragem, com a zona de água, e lá a casa se está neste estado. Não? Uma outra casa que está também se construindo é uma casa ao centro de Lisboa, perto do Palácio São Bento, na Calçada da Estrela, e tem esta curiosidade, é uma calha, que é a Calçada de São Bento, Calçada da Estrela, cá está, e que tem o terreno, e o lote, tem uma profundidade quanto a mim, muito bela, e que basicamente tem 6 metros de largueza para 60 de comprimento. Não? E lá a casa se vai desenvolver em altura. São várias plantas, uma que tem lá a zona de la piscina e depois alfina um pátio com uma zona de serviços balneários que hoje em dia se transformou num ateliê de pintura, porque lá a casa se está vendendo a outra persona. Não é? Esta é o sítio de Los Coches, a zona social e câmaras ao leto, dormitórios e acima, da arriba, uma terraça. É a relação com a calha, se barra, uma grande árvore, o alçado principal que se já cambiou,
las câmaras ao leito, la terraça e la relação com o jardim, não é? E é isto, não? La calle, que está allá, e toda esta longueza, la piscina que se abre e se está construindo esta casa. Não? O estado atual, la piscina, já da riba, la doble altor, o sítio de la escalera futura, lá o sítio de la escalera futura, la doble altor e la fachada com a entrada de los coches e que vai ter um ladrilho de uma transparência de largo do interior del logrador. Esta árvore que se vai plantar ao centro del pátio, não? E, portanto, o ladrilho que se tenta reflexionar. Portanto, se está-se trabalhando, se está-se construindo. O ladrilho, a experiência, não tenho aqui documentada, mas a experiência é muito bela. É a intervenção de uma artista plástica. Como sabeis, o ladrilho é algo muito importante na arquitetura de Lisboa. Basta ver a opacidade de uma fachada e outra, o brilho é incrível. Não? E aí a ideia é que temos toda esta... quase que se antevê la longor del logrador, não é? É muito belo esta. Esta é uma outra obra que estamos fazendo há 2 anos. É um projeto de um medical clinic, portanto, uma clínica médica, para um familiar meu e que basicamente é portanto, uma manzana, um canto, não é? Uma esquina de uma manzana e que basicamente solamente tem este pilar central, este e este, não tem mais, não é? E lá a ideia é um edifício que ao princípio era melhor, agora se fez uma recuperação de imobiliária especulativa que a mim me molesta muito, mas de alguma forma é um exercício de interiorismo, mas a estratégia foi basicamente este é o prédio e basicamente uma planta em torno de uma ressecção com este pilar, com este, e que basicamente foi uma estratégia de dibujar uma clínica que não tem, porque tudo isto são consultas médicas, lá a zona de espera, da atenda, zonas de serviços, de apoio, zonas de copa, zonas de rumos, e os vários exames, e, portanto, os gabinetes que se faz uma série de entrevistas e de acolhimento. E, basicamente, estes desenhos são um pouco a ideia de todo o projeto, que basicamente era ter uma estrutura fixa ao solo, fixa ao teto, mas que permitia 10 por 10, toda uma estrutura que permitia passar todos os cabos, toda infraestruturar. Aqui é um detalhe tipo, esta é a fachada, com o mesmo detalhe que vai, e que fosse uma malha que introduzisse uma ordem naquele espaço. Não é? Se vê, e que depois se metessem os revestimentos em lenho, com os isolamentos acústicos, e em cima centrasse lá a luz, para que o espaço tenha uma doble altura, ou uma altura muito apreciável. Este é um pouco um desenho que a mim, como toda uma infraestrutura, todos estes espaços, mas como controlar todos estes, de onde meter lá as máquinas, era um espaço difícil para que o espaço de conexão com a calle, se vê aqui lá as máquinas, e esta estrutura, se vai ver, é suporte de lá as máquinas de ar-condicionado,
é que a sua presença no alçado não existia. Portanto, a estrutura interior era a mesma da fachada, não é? É um corte, não é? Que se vê lá toda a tuberia, não é? Portanto, e um pouco o sítio de onde as máquinas vai entrar, toda a estrutura, muito simples. E cá está uma malha. Estas zonas negras, aqui vai estar o teto falso, não é? E aqui vai ser tudo em vidro, toda a luz da calha vai entrar e daqui vai receber lenho. E se pintou de preto para lá juntas um lenho muito claro, não é? Uma bétula. Se vê os vidros da riba, a presença da calha ao interior e todo o interior imaginar um pouco com pois, o lenho, a sombra das árvores, a presença, mas ao mesmo tempo a intimidade do consultório médico. Não és para ver, não? A intimidade dos doentes, não? Mas é um sítio muito interessante lá na cidade de Lisboa, não é? E a mim me gusta esta ideia de todas lá infraestruturas se passam em esta... Não é? Lá a escalera que vai da barro e este detalhe que tudo se passa daí. Também lá a iluminação é da riba, não há nada nas paredes, toda lá a infraestrutura se passa da cá. Um outro edifício que está se construindo, não é? Se está lutando para acertar e, portanto, com a crise também a construção se barrou muitíssimo a qualidade, mas é um edifício ao centro da cidade de Lisboa. Aqui é o Rato, aqui é o Jardim Botânico, não? Que é uma preciosidade ao centro de Lisboa. E este edifício tinha esta particularidade de ter uma zona boa da cidade. Aqui é a Rua da Escola Politécnica, que vai ao estúdio a Rato, ao estúdio de Gonçalo Birne. Aqui há uma igreja e aqui é um posto que se vai fazer 4 casas. Tem um jardim. Este é o implantamento, não é? Portanto, permaneceu a perimetria e uma escala central antiga, mas a estrutura interior estava em muito mau estado e, sobretudo, a fachada del interno, no sentido em que tinha sido muito fragilizada por construções posteriores de fraca qualidade, não é? E se decidiu não manter esta fachada, mas manter a periferia e o centro. E demolir todas estas construções e conectar nosso jardim com o grande jardim da Escola Politécnica, do Jardim Botânico da cidade de Lisboa. E aqui se vê, na primeira de desenho, com as câmaras a leito para a calha, a zona social e a cozinha, não? Este não se quedou assim, portanto, o desenho final, este ainda passado a limpo, a ideia de conexão de jardim, um elemento de água, o jardim, a zona social, a cozinha, mas a la fina, a planta se quedou assim. Eles queriam na câmara a leito dos donos que tenham uma relação também com a varandilha, com o jardim e não com a calha. Portanto, cambiou esta câmara e ali uma zona de escritório que tem uma conexão com a sala, com o comedor, com a cozinha, que se deslocou daí. A mim me interessa muitíssimo para os jovens esta ideia que, se me perguntarem, gosto mais, acho mais interessante lá a primeira planta, não? Mas, ao fim, há sempre uma tentativa de controle ou de participação do cliente, não? Este cliente é quem vai habitar o espaço, não? E, de alguma forma, escusa.
há excedências que se tiveram que fazer, não? Mas se vê aqui lá as câmaras a leito, lá a entrada, lá o garagem, com a relação com o jardim, não? E todas umas varandilhas que de alguma forma celebram o jardim. Lá o aproveitamento lá coberta, há uma regra precisa a Lisbona que basicamente se pode aproveitar o sótão, e daí esta forma que não se pode mudar. Não é? Basta meter, por exemplo, um andar recuado, não é possível. A regra diz que és um sótão. Agora, um sótão bisogna ser assim. Não é? Agora, não há andares recuados. Então, todo o tema é como se aproveita o sótão. Não é? E agora, lá relação com o jardim, esta é uma imagem atual da construção, com a varandilha, que protege a sombra, como se vê todos estes vãos, não é? E na relação com o jardim que se depois vai tratar e que se vai conectar com o jardim botânico, como eu falei. Lá a ideia de transparência, não é? Portanto, com o jardim, não é? Esta é a zona da sala, a zona do escritório com a sala, o comedor e depois a cozinha, e um canto que se mescla com o jardim e com a varandilha, com a terraça, e está em este ponto a construção. Se está lutando com. Agora, uma outra casa que se está fazendo, que é ao centro também, Campo de Ourique, é uma zona muito sencilla e, quanto a mim, funciona muito bem na cidade de Lisboa, que se chama Campo de Ourique. Campo de Ourique é perto de Lapa, perto de Amoreiras, mas é um sítio muito bueno para habitar. Lá a única coisa que faltam são árvores na calha, não há. Não é? Solamente há ao centro uma praça que se chama... há um nome de La Gíria que se chama Jogo da Bola, não é? Portanto, e que há todos os cafés, mas é uma zona muito interessante para habitar ao centro de Lisboa, na zona consolidada, com manzanas, e este estava ao centro da manzana e tinha a particularidade de ter este lote que tem um grande jardim, não é? E porque, ao fim, não se pode construir. Agora, a casa se vai também aproveitar de todo este jardim interior e desta longueza deste lote, ao fim, se um dia se construir desde allá, solamente 15 metros, como daqui, tem que se fazer a correspondência daqui, e agora aqui uma zona de coches que saem, entram e saem, não é? E uma zona de entrada. É um pequeno bloco de apartamentos, não? E se vê lá a planta, os lixos, 5 coches para 5 apartamentos, lá a entrada, lá a escalera e toda a zona social que se relaciona com o jardim e as câmaras a leito, de alguma forma, dada a proximidade também dos vizinhos, de alguma forma que se cerram, que olham a calha, que se relacionam com a calha, com coisas, mas de alguma forma se cerram. Não é? A zona social, a cozinha. E aqui se vê um pouco um zoom dos desenhos mais avançados, dos acabamentos, dos lixos, das câmaras, que penso que se cambiou ligeiramente de alguma coisa, não é? Mas os ductos, as zonas de infraestruturas, os armários, não é? A cozinha. Um tema que me era caro, todos estes elementos são vizinhos da coisa. Esta ideia de la educação, ou de calibrar, ou falei hoje esta manhã com os alunos sobre o acerto das coisas, não? Para mim, és um lote pequeno, não? Como viram, são uma manzanas pequenas. Há todo um ambiente neste bairro que eu me gostava de respeitar, quer na escala, quer no problema da escala, quer dos materiais, não é? E de alguma forma esta é a fachada principal,
la traseira, la entrada del coche, né? Portanto, e um pouco isto que hablava uma conexão com la calle, de alguma forma não uma mirada direta porque tenho os vizinhos, e uma zona mais interior e uma zona mais pública, não? Que vai tirar partido de todo este jardim. Não? Aqui és um pequeno palácio ao centro de Lisboa e que está numa praça muito bela, entrada do bairro Alto. Aqui é uma igreja das mais belas da cidade de Lisboa, que é São Roque. Não? E agora é sistematizar, recuperar este palácio que está cá. Tem uma relação muito bela com esta praça, não? Aqui era onde passava uma das muralhas fernandinas de Lisboa, se passava de cá. Aqui penso que havia um elemento de vigília desta muralha. Era na entrada da cidade de Lisboa e depois, mais tarde, se abriu esta calha que se rompeu aqui, como se vê, toda esta igreja. Basta para perceber, não é? Como se rompe uma estrutura pré-existente, não? Para que não existia esta calha de cá. Isto era campo, não é? Era natureza, não era campo. Não é? Mas este palácio, de alguma forma, és lá o mesmo proprietário, és lá a Misericórdia de Lisboa, e de alguma forma me tentei que tinha uma conexão com a igreja, que tivesse uma conexão com o espaço público. E a ideia é um pouco esta, a igreja, mesmo, portanto, o espaço que entrava e de alguma forma que houvesse com um pátio interior, com uma escalera que talvez seja o elemento mais belo deste palácio, que foi muito transformado ao longo dos anos, mas lá a zona nobre são esta zona frontal, com o raporto à igreja e com a parte a este largo, esta pequena praça, não? E o programa vai ser um museu, um pequeno museu de arte da Ásia, com um conjunto de muito belas, um acervo de 1.200 peças da Ásia, desde de Japão, e tem Japão, Tailândia, Vietnã, e que tem um raporto com os jesuítas, porque São Roque é uma igreja jesuíta e que há um museu que funciona de cá e que se vai expandir para, portanto, com uma conexão com este museu. Aqui é a planta, que vai ter uma recepção, lá a loja, lá a entrada, uma escalera, é o elemento mais belo deste edifício. Ao fim, um logrador, um pátio interior, antigamente descoberto, se chovia aqui, agora vai ter uma vitrata alta, para permitir toda uma circulação do museu, a zona dos aceios, os ascensores e, ao fim, um restaurante que, através desta escalera, se permite andar num piso abaixo, onde tem uma entrada por esta calha da cá. Agora, o restaurante pode servir o museu ao mesmo tempo que pode abrir por la calha. Agora, há uma conexão calha restaurante, museu, já que o museu se cerra da iaco. Estas portas, à fina, há uma hora precisa, mas isto pode continuar a funcionar. E isto vai ser o museu que tem um percurso que é assim, não é? Que vai passando, e depois se sobe mais uma planta e se vai um andar de mais. E em cima, o outro andar é idêntico a este, mais ou menos, e à la fina se chegam nesta escada e aqui é o acervo, lá a zona técnica, são grandes salas. À fina de las 1.200 peças vão estar expostas um terço de tudo, os 2/3 vão estar nestas salas daqui, e aqui são os funcionários, zonas de expurgo e de trabalho e aqui é uma zona pedagógica para receber os ninhos, uma zona para acolher os ninhos, para fazer atividades. E este ponto se tentou um reboco muito
com uma relação que houvesse muito próxima com a igreja e com a calha. Isto vai ser muito transparente e poroso, que permite esta relação. És uma entrada do bairro Alto e és lá a entrada com estes dois pórticos, a entrada do bairro Alto. Esta é a entrada de uma fotografia de La Escala, da escada que hablei. És lá a ossatura, és lá ao centro de onde funciona, em torno do qual vai funcionar o museu, um tramo de La Escada, e que se vai recuperar, limpar toda a pedra, e se pensa que tudo isto é espintado com fingidos de pedra, não? Tudo isto se vai recuperar. O estado atual da construção se manteve a estrutura em muitos pontos, não é? Mas, ao fim, se foi, aqui vai entrar uma escalera de segurança, não mostrei, mas, ao fim, esta escada não é a única, não é possível funcionar um museu solamente com uma escalera, então teve-se que introduzir de uma forma muito precisa uma outra escada que permitisse, ao fim, que tudo funcionasse em redor, mas que há dúvidas, há uma escada alternativa. E aqui é o sítio, aqui é o sítio de onde vai entrar a escada. Não é? Santa Apolónia é um outro projeto que se está fazendo, que é isto, aqui é um projeto de João Luís, João Luís Carrilho da Graça, que está terminando, e que é onde destes barcos, que é impressionante a escala, com a cidade, não é? És uma cidade flotante, não é? E és sistemar esta praça, não é? Foi convidada a mesma esculturista que desenhou estes azulejos destas na minha casa, não? Agora, Lei desenhou, vamos ver, esta é uma outra mirada sobre a relação incrível da cidade com estes barcos, não é? E ela, de uma forma metafórica, desenhou uma grande folha, uma folha que tem uma espécie de pórtico. E isto não é meu, mas... E ela me convidou, João Pedro, ajuda-me a sistemar o espaço ali em torno. Não é? E ela afina o meu trabalho. Tudo isto é um trabalho de, como se vê, isto é uma interface. É uma interface para que temos os trens, os táxis, os barcos que se vão cerrar daí, os bus, tudo isto são buses, não é? Aqui são grandes parqueiros de automóveis por causa da interface, não é? E aqui vem o metro, aqui é o metro, não é? Aqui o trem vem e vai tornar, como sabem, o trem precisa de uma raio de curvatura para fazer o câmbio, não é? E não vai mais daí nesta fase. Agora, praticamente, lá a infraestrutura que faz o desenho urbano, não? E agora, a folha, és o protagonista, és uma escultura, és um jardim, isto tem a dimensão do campo de futebol, e a arquitetura, ou eu, tentei, de alguma forma, controlar precisamente tudo isto. Não é? Hoje em dia, como sabem, o espaço público tem um conjunto de regras incríveis por causa dos invisuais, tudo regulamentado, não é? E que não, mesmo os materiais, tudo, e que dá, ao fim, um detalhe deste género, não é? Porque tudo isto tem uma regra para os invisuais, lá as dimensões, tem que ter um outro color, tem que ter um outro acabamento, lá as dimensões de tudo isto é preciso, não é? Mesmo há uma normativa da cidade de Lisboa, e penso que, ao limite, bem, este arquiteto que eu hablo muito, que é Manuel Salgado, que é o vice-síndico de Lisboa, fez um manual para a cidade de Lisboa. E os arquitetos têm que, de alguma forma, responder a esse manual. Não me parece mal, Alfina, não é? E penso que, se for bem trabalhado estas coisas todas, Alfina, o protagonismo é lá a folha, lá a escultura e não lá o espaço, lá o desenho.
a mim me molesta um pouco tanto ruído para os invisuais, etc., mas é assim. E depois, em zonas precisas, fazer pequenos apontamentos de, por exemplo, aqui dar mais largueza a esta, porque a calha não passava daí e, portanto, hoje em dia, ter mais largueza para uma pequena igreja que está de cá. Hoje em dia não é assim, este muro está de cá, está aqui. E, por exemplo, neste caso, dar mais largueza, se posso só mostrar, não sei se apanha, se vê de cá, aqui. E agora, todo o projeto tem pequenas coisas como esta de apontamentos, de dar outra largueza. Não é por acaso que esta calha deu aqui um pequeno para dar mais espaço daí. Pronto, está cheio de pequenas coisas assim, como esta, não? Na zona, outra coisa que me parecia importante, à la fina, que isto não se tornasse solamente numa interface, não é? Que também os ninhos que habitam de cá se pudessem jogar, não é? Portanto, à fina, há zonas para a vida local se desenrolar, não é? Agora, és um edifício também muito semelhante a um outro que eu mostrei, até vizinho, Campo de Ourique é mais de cima, não tem um logrador, é ao contrário do outro, muito chiquitito, não muito pequeno, não? Quer dizer, também mas há aqui um desafogo qualquer, mas há uma calha muito bela que é muito ondulante, não é? Que se vai descobrindo lá mesmo e este é um desenho desta ideia de trabalhar na fachada que de alguma forma fosse que houvesse que dialogasse com com esta ondulação, com este pequeno quebro da fachada. Lá mesmo problema. Aqui tentei fazer uma terraça em cima, não na coberta em sótão, mas foi chumbau, foi não permitido. E agora o projeto aqui serve o estacionamento, lá a entrada, lá já ascensor que vai-se ver que está muito melhor posicionado, mas ao fim me atrai esta ideia de acerto, fixar esta planta, que aqui um pouco o desenvolvimento que eras diverso, hoje em dia não és assim, és diverso, se vai ver, não? Que pouco a pouco, com a relação do cliente, mas me piacerebbe ter aqui, gostaria de ter aqui uma varanda, que coisa, ele não quis, és um promotor imobiliário, quer mais área por lá as câmaras, isto não vende, este espaço não vende enquanto lá a câmara vende, não? E portanto todo este espaço se vai ver que cambiou. À fina se vê que o ascensor está, quanto a mim, está melhor. As coisas vão se precisando, vão melhorando e pode ser que, noutros casos, há concessões como este La Varanda, que se desapareceu completamente, porque quer ter todo o espaço para vender em metros quadrados, não? E a Alfina também, lá a cozinha, que também vai daí, porque vendo isto como metros quadrados para a Alfina, não? Quer. E mesmo aqui, eu não tinha esta divisão, aqui vai ser um escritório, porque vende mais um T3 com isto, o T4, não? Pronto, mas pode quitar um dia, não? E a Alfina é um pouco esta ideia de ondulação, não é? Da fachada, e a Alfina, como se vê, tem um sótão, um ligeiro, mas tem um sótão. E também vai ter os azulejos que fazem este brilho ondulante de coisa. Um outro, que é na zona alta da cidade de Lisboa, é aqui, e basicamente uma residência de estudantes, se vê aqui um edifício mais alto, outro mais baixo, aqui, e lá a ideia era responder a este edifício daqui, se vai ver, há uma pré-existência e há este palácio que era da família, por ironia, Champalimaud, que era a gente mais rica de Portugal antes da Revolução. Os alunos têm lá a Fundação Champalimaud, esta era lá a casa da família Champalimaud.
E cá está a casa, não é? E ao fim temos este bloco, temos o outro mais alto e se procurou na relação com este e com o outro, não é? E, portanto, e ao fim libertar toda esta calha, todo este palácio com uma zona, com um diafragma de jardim e ao mesmo tempo sistemar ou desenhar toda esta praça que hoje em dia é terrível, não é? Também se tentou, se vê na planta anterior, uma relação aqui a um mercado em alto e uma relação que ainda não está aqui divulgada, mas que vai aparecer de cá, que é o mercado está daqui, uma conexão urbana que permitisse, com um ascensor, vir para aquela praça que eu mostrei, que se vê aqui. É possível ter esta conexão que depois tem uma relação com esta praça de abaixo. E aqui vai ser uma residência dos estudantes, com a conexão que vem e é portanto, o encontro justo, encontrar o sítio justo com as distâncias regulamentares, as zonas mais cegas e, portanto, fazer a articulação entre estes volumes, deixando, ao menos, este edifício solto, não é? Com um logrador dentro, com um jardim e com este também jardim. Uma mirada do edifício mais alto, que arriba, isto é um rendering de concurso, e isto é a planta alta com uma vista sobre a cidade. Não? Mas os renderings a mim não me fascina muito. Porque já não gosto. Este é o meu liceu, ao centro da cidade de Lisboa, um jardim, é uma zona alta, estamos aqui, é a zona de frente do jardim, do liceu, e o liceu se é construído em 1907, tem 110 anos, eu estudei aqui, solamente havia 2 liceus na cidade de Lisboa, o meu pai e os meus tios estudaram aqui. E, portanto, era uma zona nova da cidade, uma expansão, e é belíssimo este projeto. Não é? Este projeto é de Ventura Terra. Ventura Terra é talvez o arquiteto mais importante para a cidade de Lisboa e mesmo talvez para Lisboa. Portanto, estudou em Paris e basicamente trouxe, no fim do século XIX, e trouxe todas as lições higienistas de como fazer um liceu. Não é? E é muito importante estes 2 pátios, não é? E, portanto, esta relação deste tridente, o ginásio ao centro, a relação pública e o coreto, não é? Esta relação urbana me parece muito interessante, com 2 pátios e a hierarquia dos volumes, a zona central, biblioteca, reitoria, etc., os laboratórios aqui de ciências e aqui salas mais importantes do liceu. Não é? E, ao fim, estas 2 construções já são posteriores, dos anos 30, já não de Ventura Terra, e, ao fim, ao longo dos últimos anos, se construiu daí um ginásio horrível, uma outra construção daqui, horrível, que é o refeitório, não é? Aqui é um parqueio, um estacionamento, e esta construção muito antiga, mais ou menos contemporânea do liceu, mas que não era parte integrante do liceu. Hoje em dia faz parte integrante do liceu, e aqui são os campos de jogos, construídos ao mesmo tempo que estes 2 pavilhões e que tem um muro de sostenimento entre este nível, se vê lá a sombra, de 7 metros. Não? Porque isto vai caindo daí. E agora o projeto é um pouco conectar todo o conjunto. Não é? Há uma conexão e ao limite o projeto barrar estes campos de jogos, meter ao nível deste ginásio pré-existente, não? Conectar este edifício e daqui até lá se está tudo à mesma cota. Com esta conexão, e ao fim temos um tridente, mas que ao fim passa a ter um outro pátio que tem uma conexão com a cidade.
vemos que vai haver um plano aqui e que, de alguma forma, articulado com o município, esta calha vai continuar e vai dar. Então, a ideia é que haja uma conexão entre, da mesma maneira que está de cá, que haja uma conexão com, e portanto, com a cidade e de alguma forma que o Liceu ganhe uma outra frente. Não é? E se vê esta ideia, il pórtico, a conexão entre ginásio e salas de desenho, com esta coisa, e de alguma forma conectar esses edifícios que eram isolados e meter todos em relação. Uma planta, e são salas de aulas, bibliotecas, etc. Portanto, não há um programa de... Não interessa. A mim me interessa sobretudo esta ideia de conectar com a ideia. É isto, não? Aquele coreto, etc., que faz o ginásio e ao fim outra galeria que faz a conexão com a zona de jardim que vai se desarrollar daqui. E este é a vista desta nova zona da cidade, um corte pelo ginásio que passa e que vai daí. Este é como está o edifício, a normativa de Portugal obriga a isto, não? E que se está tentando, de alguma forma, minimizar o impacto de toda esta tubaria, no sentido em que todos estes vãos, como se vê, aí se pode haver uma ventilação, basta ver daí que se abria isto para fazer uma ventilação ascendente, não? E agora repor todo o sistema passivo do edifício, que se comporta muito bem do ponto de vista, tem 110 anos e está mais ou menos em bom estado, não? Este é o edifício, não é? De Ventura Terra, com uma cor diversa, não é? Portanto, se vê lá ao centro, e aquilo que dizia, lá a diferença dos 7 metros, que depois há uma plataforma com os 2 pátios del Tridente e depois caía daqui a. Portanto, se construiu depois os 2 edifícios e depois, à la fine, se construiu um muro de 7 metros. Não é? Este é o estado atual, não é? Um pouco 110 anos, mas se mantém com uma certa dignidade, apesar de tudo, e o que é muito belo é este espaço, o pórtico, não é? Toda esta relação com o exterior, com os árvores, e estes pátios são mágicos, mesmo à escala. Não é? Agora és uma pequena casa, uma casa num golfe, é este, és daqui, é aqui, o lote, não é? E és lote, tem a sorte de ser lá fina del golfe, não é? Portanto, aqui se termina todo este complexo do golfe e, de alguma maneira, és para um familiar meu que joga golfe, mas eu quis, de alguma forma, eu lhe aconselhei a que não se pusesse ao centro, ao meio da coisa, mas que fosse buscar um pouco lá a periferia, que me interessava mais do que o campo de golfe. Não é? E lá a ideia é um pouco de um ponto, de uma geometria final, de alguma forma, se vê aqui um término del coche, porque é lá fina de tudo, uma urbanização pode ser de 300 casas, não é? Esta é a última e que se relaciona ao fim com a floresta, com os árvores e com o bosque. Não é? E lá a ideia, de alguma forma, é na casa términos como este elemento, de alguma forma, a zona mais íntima, o fogo ao centro, e lá a casa se vai desarrollando zonas viradas à nascente, com uma relação com o Ilti, se vê aqui, não, com a zona de pertença ao golfe, não é? És um jogador de golfe, aqui és o baldeário que sai e que vai dar umas pancadas, vai jogar golfe, não é? Lá as câmaras da leito, lá a zona de coches, lá a zona da cozinha, a zona da pranzo, da comer, e uma zona social daqui. E lá a casa é assim, não é? Quer dizer, portanto, de alguma forma gira com uma pérgola e que se entorna à volta de um centro. Não é? E lá a ideia del bosque, e que de alguma forma
termina ou vira las espaldas à urbanização del Golfo. Este é um outro projeto num sítio ali é Lisboa, Sintra, né? Portanto estamos a 30 km de Lisboa, um sítio magnífico, com o Atlântico de cá, com uma zona de um bosque também muito interessante, e esta transição deste limite com uma zona mais inóspita e mais uma relação com o Atlântico. E esta me atrai bastante, não é? Esta ideia de limite, não é? E a ideia foi trabalhar como é que se podia construir não no limite, mas no interno do bosque, não é? Para que não gostaria queria construir no centro do bosque, e aqui há uma cerca, a ideia era como princípio de intervenção, não como... Então me atraiu, como é que um pentágono pode, não é? Dizer, como é que eu no meio do bosque posso inventar... Isto é um pequeno hotel, não é? Porque e ao limite se mostra aqui como se podia todo este puzzle se montar. Não está aqui, há variantes deste tema de câmaras, mas ao fim, como é que esta estrutura podia ter uma relação com os pinhos, como se podia, porque eu não tinha ainda e não tenho a marcação precisa de los árvores, mas com esta estratégia era possível afinar todo um recorrido e que me parecia que era muito interessante, de alguma forma, antever o mar, mas não estar à frente do mar. Não é? És lá mesmo a propriedade, aqui se vê onde se intervém, aqui era Lisboa, lá mesmo a propriedade, mas há uma calha de cá que passa e és lá mesmo a propriedade. Ao centro, aqui há uma oportunidade também de construir e aqui também há uma possibilidade de construir. E lá a ideia era, portanto, esta é lá a ruína e aqui como é que se podia fazer também outra possibilidade de construção diversa da outra, não é? Portanto, já estamos, se vê lá a linha limite de possibilidade de construir, aqui não se pode construir, aqui não, mas aqui sim. Agora, como se metia 24 câmaras ao leito, que era o programa, não é? Isto são experiências do ponto de vista regulamentar, tentar... Portanto, e aqui é a zona social do spa, da recepção, restaurante, etc. Uma zona de piscina, etc., mais interior. Não é? E, portanto, está um pouco sobreposto. Por exemplo, esta é lá a intervenção abaixo, está sobreposto, mas veem que, por exemplo, há uma recerca, não está certa agora, mas é uma ideia de encontrar uma precisão, de um acerto, me gostaria de ter um raporto também com as primeiras construções, mas de alguma forma como se fosse um armazém agrícola ou que tivesse uma relação com... portanto, que tivesse qualquer coisa a ver com um armazém agrícola e agora se vai começando a formar, vou alargar este espaço ao centro como um pátio interior que quebre esta, de alguma forma, isto parece um porta-aviões, não é? De alguma forma que quebra e reduza lá a escala. Abrir mais isto, uma zona interiorizada, mais íntima, uma zona mais pública, e esta é uma outra zona, portanto, que eu mostrei, que basicamente tem uma planta que são câmaras ao leito de um lado e do outro, não é? E com um corredor central e que dá uma forma, nesta forma que vos mostrei, não é? Quer dizer, vou quitar isto, não gosto, não é? Portanto, estar mais... E também talvez não ser tão inclinado, não sei. Mas se vê que há toda uma... Aqui é limite e ali é limite, não se pode construir daí a, nem daqui. Esta é uma recuperação de algo muito... É o sítio mais alto de Portugal, a Serra da Estrela, e recuperar 2 casas, não é? Primeiro, esta casa é de um bravíssimo arquiteto, pai de um amigo meu, arquiteto também, paisagista, que me convidou a intervenir. E a primeira coisa é
vou fazer o recupero desta casa. Não vou recuperar. Foi o levantamento. Vai ver uma planta incrível que me influenciou nos projetos anteriores, como vocês vão ver, esta ideia de Los ângulos dos 30, 60 graus, toda na recerca um bocadinho à volta disto. E és um sítio magnífico, com lago aqui vai. Lá as duas casas, uma e a outra, não é? Esta é uma casa para alugar, e és lá o sítio mais alto de Portugal. Aqui estamos a 1400 metros e depois vai mais assim, arriba, ao sítio mais alto de Portugal, tem 2000. Ao fim, este é um armazém, não é? E pronto, não há nada que és recuperar, e, portanto, este armazém com um caráter um bocadinho alpino, não é? As casas de Venturi, pronto, havia qualquer coisa aqui que me interessava, estas pequenas casetas, não é? E com o revestimento em chapa de alumínio, pintau, e lá a casa mãe, é muito belo esta integração, não é? E se vai ver com água, não é? Isto foi construído nos anos 60 e lá planta, como se vê, não é? em torno de uma escalera central del fogo, que é aqui, não é? E basicamente toda uma planta influenciada por Wright, não é? Portanto, lá as casas de Wright, não é? Mas já não és lá a primeira volta que estou daí, és fantástica, não é? Lá a relação que tem com as paisagens, com as rochas, és incrível, não é? E, portanto, nesta ideia és redescobrir toda uma arquitetura que dos anos 60, muito datada, mas de alguma forma muito fascinante e muito Alfina. Não, esta também és na casa que se está recuperando, não é? de um arquiteto, és esta propriedade de uma senhora em Cascais que ficou com esta casa que foi construída pelo seu padre, e tem um rapporto de memória e muito importante com a casa. E esta casa é uma casa dos anos 50, princípio dos anos 50, de um arquiteto que se chama Segurado, importante a Lisboa. Não é? E lá a ideia, de alguma forma, foi tentar preservar a memória. Como se vê, tudo isto, lá a senhora tem ovelhas, tem patos, tem galinhas, tem tudo. E tudo isto é uma quinta ecológica, não é? Algo que há 10 anos era impensável ao centro. Isto estamos em Cascais, perto da Quinta da Marinha. Na Quinta da Marinha é lá a zona mais cara de Portugal, que está aqui a 100 metros, não é? E lá a senhora se mantém na casa dos anos 50 e tem ovelhas, tem toda... E do ponto de vista é fascinante tudo isto. Só que está cheio de excrescências, não é? E lá a casa é esta. Se nota na casa modernista dos anos, vai ver, e mesmo o desenho, e depois que teve uma expansão de fraca qualidade com este arco, não é? Quer dizer, isto era uma arquitetura muito, não é? E esta é lá à frente da casa, não é? Depois muito típica dos anos 50, não é? Era de uma... Cá está a senhora, não é? E pronto, é uma bela casa ao centro de Lisboa, não é? Mas lá a ideia foi respeitar lá a casa e não cambiar lá a casa. Não é? E se vê lá a fotografia, não é? Muito da época, não é? É fascinante este tipo de ambiente, não é? Nós valoramos na arquitetura do século XIX, etc., mas havia que... Reparem, não és branca, tinha color, as cílias, o ambiente, as personas, não é? E isto é uma maqueta, um plástico da casa primitiva, completamente diversa de esta, não é? E a Alfina, ela queria não perder o programa, queria mudar o programa, queria mais uma câmara e queria um escritório, não? E agora a Alfina era um bocadinho como se podia ter, e lá a casa ganhar também uma terraça com uma árvore. A Alfina, que de alguma maneira, esta é a casa existente, não é? Mas que ganhasse uma frente mais daqui, e se vê que
havia uma axialidade de composição. Este ângulo é o mesmo de este, não é? Que havia uma composição, e da mesma maneira que há uma terraça aí deste lado, e aqui seguro que estava uma árvore primitiva, não é? Que se vai ver ao fim, não é? E de alguma forma retomar este axe, plantar árvores aqui, que era importante para, de alguma forma, e ao fim terminar com uma árvore central, que também estou seguro que existia ao princípio, se vê de cá. Portanto, encontrar uma lógica numa casa pré-existente e, por último, uma zona de dunas. Daí há também o Oceano Atlântico. Estamos em Troia. Troia é uma zona belíssima, porque temos aqui o mar e agora a 200 metros da cá temos La Ria. Ali é Setúbal, ali é a Rábida, ali é o Cabo Especial, e é uma zona dunar, não é? E também és um protótipo de uma casa, és um repto para estudar como se fazer uma casa nesta duna, não é? Como se podia construir uma casa e, portanto, ou um protótipo de uma casa que se podia repetir, mas respeitando esta zona de duna. Não se pode construir mais da frente da duna primária, mas neste sítio como é que se podia construir, não é? E lá a ideia foi de um pouco influenciado por Kahn, de alguma maneira, como é que através de uma rótula da escala, a escalera podia sistemar um conjunto de plantas que se pudesse mesmo aumentar, mas que a escalera servisse como um espaço de correção ou de pousar nas dunas, não é? Aqui é lá a entrada, na câmara a leito a entrada, uma zona de jogos ou uma zona de abarro e lá a escalera que vai daí e que articula las zonas sociais, las zonas de câmara a leito, ao fim é que monta por uma terraça, que vai acima para a biblioteca, etc. E que vai daí também para uma terraça e daqui se vê o mar. Eu não posso construir depois de lá duna primária. E lá a casa, de alguma forma, que através deste jogo ou uma estratégia, através da escalera central, pudesse, de alguma forma, como um amortecedor, de alguma forma, que pudesse cambiar ou posso... Há muitas hipóteses de conexão e de articulação. Graças a todos. Estou disponível. Desculpem mas pronto, é os projetos que estão em mesa. E são coisas pequenas, mas todas elas importantes. É lá a mesma coisa. Como sigue lo del árbol de azulejo? Esta escultura se vê Fernanda Fragateiro. Penso que és talvez a escultora da atualidade, da minha geração mais brava em Portugal, não é? E que tem um raporto muito forte com os arquitetos, não é? E trabalha muito bem os materiais, não é? Mesmo o tema da arquitetura, o tema de Ellen Gray, a relação com Ellen Gray e Mies van der Rohe, de uma forma metafórica, poética. Então introduz uma data de outros, por exemplo, neste meu liceu, e eu pedi... Eu não queria meter lá os colores no liceu. Não é? Todos os meus colegas metem colores e coisas. Eu queria manter os materiais primitivos, de tentar cercar lá a cor de Ventura Terra. Esta ideia que se mete o rosso, o laranjo, para que os ninhos se animam ou ser uma coisa, não o queria. Não é? E então demandei a Fernanda e ela fez uma intervenção incrível que basicamente é... Todas as salas vão ter uma color, mas como penso que uma color que está em teto e que passa, mas como se fosse um quadro, como se fosse um quadro, não? E que tem normalmente uma geometria variada ou um canto e conta lá a história de todo o liceu através dessa color. Cada sala tem, por exemplo, há uma color e uma frase. Não é? Por exemplo,
para marcar o dia da Revolução em Portugal. Não é? Quer dizer, há uma color, que agora não me recordo, mas lá a frase diz dia 26 de Abril, foi o dia a seguir à Revolução. Não é? Mário Dionísio era um professor, poeta importante a Lisboa, um tipo que não deu aula, falou com os alunos. Não é? E, portanto, há este lado, quer dizer, portanto, portanto, não houve aula, falou com os alunos. Portanto, eram chicos, não é? Portanto, e todo este registro, não é? La palavra, la color, la memória. Não é? Por exemplo, lá a primeira vez que este liceu era masculino, não é? Quer dizer, passou para misto, não é? Também há uma sala que tem uma color pink, não é? E que és lá a entrada e que tem uma frase que agora não me recordo, não é? Mas que és lá o primeiro dia que entram lá as chicas neste liceu. Foi uma revolução também, não é? Portanto, neste sentido, portanto, és muito sencilla. E os azulejos, de alguma forma, és esta ideia de uma árvore, de um terreno muito grande e que, de alguma forma, transportasse como se fosse transparente, que, de alguma forma, esta imagem mostra tudo isso. Não é? E ela consegue fazer, através do vidro e das espessores de camadas de vidro, sim, o azulejo. E agora, mesmo o próprio azulejo é completamente transparente. Agora tem camadas que parecem o pigmento, agora tem profundidade. É muito belo. Estás a ver? Confiar toda a expressão do edifício, ¿sabes? Porque parte Não, foi uma obrigação. Foi uma obrigação porque eu não podia quitar o antigo edifício, que era muito malo, mas estou na zona histórica. Não, exige uma intervenção de uma obra de arte. Então, a maneira de contornar, se eu provar que é uma obra de arte, não pela arquitetura, mas através, se pode fazer coisas. Porque lá o edifício tinha 2 pisos, se permitia meter 3, uma coisa muito pobre, sem qualidade construtiva nenhuma, não é? Mas estamos numa zona... Então foi uma estratégia de contornar a lei, não é? Agora, de alguma forma, acho que não és gratuito, não é? És uma necessidade não tem o risco de ser demasiado singular em uma vivienda que convertirse em hito demasiado... Sim, tem esse risco. Mas não sou eu, era lá a escultora, não é? Sí, Esteban. No sé si me oirá bien. Bueno, a mí me ha gustado mucho esta conferencia. Me gusta mucho porque me imaginaba, con los planos, parecía una conferencia de hace 40 o 50 años. Vi aquí, has citado tú, algunas geometrías de Rai, esta última nos hablabas de Kant. Yo podría ver aquí a Gardella, podría ver a Magistretti, y me gusta porque recuperar en estos momentos los grandes maestros de la arquitectura de mediados del siglo XX, me parece que no está de más que en una escuela de arquitectura se puedan plantear estas revisiones de la misma manera que el dibujo a mano. Este dibujo que con pequeños colores, cambios de color de lo que es la estructura o lo que es, me parece que era fundamental para entender los espacios, ¿no? Yo creo que es una muy atractiva lección de arquitectura, no solamente en lo que se refiere a la arquitectura construida, que hemos visto poca terminada, ¿no? Sí. Pero que da unos valores muy atractivos a una conferencia para tu obra, pero también para mostrarla en la escuela de arquitectura. Não, fico contente, não é, que tu gostaste, não é? Mas és lá a verdade, não há, como tu viste, estamos em obras, não és lá a verdade, não havia necessidade de trabalhar desenhos para mostrar na conferência,
que o Luís e os alunos viram no ateliê, mesmo esta incertitude, não é? Esta incertitude, mesmo as dúvidas, não sei se o azulejo, já lo vi e gostei muitíssimo, lá o azulejo, lá a unidade. Ver-lo todo e na calha vai ser uma... Sim, sim. Sim, sim. Luego, entender la organización programática. Ahora se habla muy poco del programa. Cuando el programa sigue siendo la planta, sigue siendo un factor fundamental para entender la arquitectura. Y luego el rigor en los detalles. Hay una cosa que pocas arquitecturas se hacen ahora con el rigor de detalles que nos estás mostrando, pues o que estamos incluyendo. Sim, sim, sim. Não. Pois, és lá a situação. E penso que em Espanha também, não? O Luís me perguntava onde é que eu posso fazer uma porta em bronze. Não é? E, portanto, se está construindo muito mal agora depois da crise. Não é? Se está aí os bons artesanos foram em Suíça, onde havia trabalho. Não sei mais, espero que cambie, não é? Mas toda a arquitetura de Cisa e de Eduardo, que é suportada pela construção de muitos bons artesanos, não sei se vai haver mais para as futuras gerações. Eu ainda tive a oportunidade de construir obras como a Banca de Portugal, com os materiais, bons artesãos, se cada vez mais tenho muita dificuldade. Mesmo algumas destas obras, este consultório, normalmente para familiares, fazemos por administração direta, não? Eu vou cercar o artesão, mas é que não trabalha com Cisa, não? Ou trabalha com Eduardo, porque não há mais, não é? Mesmo com dificuldades os engenheiros, não é? Não há engenheiros de grande qualidade. Os meus engenheiros são os mesmos de Gonçalo Birne, mas que estão cansados, não é? Por exemplo, tenho que andar com eles a esta casa ao ponto mais alto de Lisboa, não é? Eles têm 80 anos, não é? Solamente com a cena, com a ceia, com uma boa ceia, vamos fazer um programa, e meter todos em cima, vamos, não é? Porque, coitados, é uma violência, não é? Andar daí a 300 km daí a... Mas são em quem eu confio, qual é a adequação, como se intervém para respeitar uma arquitetura dos anos 60, sem meter toda esta tuberia, toda esta... Né? E se calhar é solamente de uma forma, penso eu, passiva, pouco a pouco recuperar os cachilhos, de uma forma lenta. Não? Como os maestros, como tu, tinham outro tempo a fazer a arquitetura. Não? Obrigado.